Pois bem, pessoal, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó, do Fernando Moraes, sobre o presidente Lula. Um livro biográfico, pela editora Companhia das Letras. Eu finalizei o estudo e a leitura dessa obra há poucos dias, né, e queria aqui dividir com vocês algumas impressões sobre o que se trata essa biografia. Primeira coisa, o Fernando Moraes, ele é um reconhecido biógrafo, jornalista. É do Fernando Moraes as biografias, por exemplo, da Olga Benário, que depois deram origem também ao filme, né, Olga, e também sobre o Assis Chateaubriand, um dos fundadores, vamos dizer, aliás, fundador dos Diários Associados e um dos gigantes da comunicação brasileira. Então, realmente é uma obra feita por alguém gabaritado para tal trabalho. E no decorrer dessa biografia, a gente observa que o Fernando Moraes, por mais que ele não tenha gozado de uma amizade profunda, particular com o presidente Lula, mas ele estava presente em alguns momentos marcantes da trajetória política do Lula, em especial no seu, vamos dizer assim, no seu germinar da vida política, em meio ao sindicalismo, em meio às grandes greves que sacudiram o país em 1980, sobretudo, momento em que o Lula inclusive foi preso. Então o Fernando Moraes, ele de alguma forma já estava próximo ao Lula nesse momento da trajetória do presidente, né? Agora, é colocado aqui no livro que esse projeto de fazer a biografia do presidente já estava aí, vamos dizer assim, já era uma coisa que o Fernando Moraes pensava desde o primeiro governo Lula. Ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia de acompanhar os primeiros 1000 dias do governo Lula. Do governo Lula lá, do primeiro governo Lula, que tomou posse em janeiro de 2003. E no primeiro momento essa ideia não avançou, o Lula foi reeleito, ele tentou recuperar esse projeto de estar ali acompanhando e fazer uma obra biográfica, etc. O presidente passou por um problema sério de saúde, passou por um câncer na laringe, e dá uma ideia aqui na leitura de que depois desse câncer na laringe, o presidente ficou um pouco mais aberto a essa possibilidade aí de elaborar uma obra biográfica, né? De se deixar ser biografado. E essa biografia, então, ela passa a ser o resultado de um trabalho iniciado, se não me engano, em 2011 pelo Fernando Moraes. E vejam vocês, né? Eu fui adquirir esse livro o ano passado, em 2022, ou seja, é uma obra que ela estava engatilhada para um lançamento num determinado momento, mas a crise política vivida no país, que culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma, que culminou com a ascensão do bolsonarismo e de Jair Bolsonaro à presidência, a retirada de Lula da campanha de 18 e a sua prisão em Curitiba, em meio à Operação Lava Jato, etc. Isso aí acabou fazendo com que o Fernando Moraes e a editora tivessem essa inteligência de segurar a obra e esperar um momento propício para que ela fosse então lançada à luz.
E isso ocorreu, obviamente, depois da libertação do presidente Lula e da desqualificação de toda a Operação Lava Jato, em especial a desqualificação do ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador eleito pelo Paraná. Bom, essa biografia é resultado de um trabalho iniciado em 2011 que o Fernando Moraes elaborou, fez, claro, entrevistando o próprio presidente Lula. Foram muitas e muitas horas de entrevista, principalmente em viagens internacionais que o presidente realizou. Vale ressaltar que durante um certo período da sua trajetória, o presidente Lula se dedicou a fazer palestras no exterior, etc. E no meio dessas viagens internacionais, então, o Fernando Moraes ele encontrou meios e tempo para estar mais próximo do presidente Lula e então recolher essas informações. Claro que também existe uma extensa lista de entrevistas, inclusive de estudo bibliográfico, né? Você encontra no livro referências bibliográficas para quem quer se aprofundar nos temas tratados. Na realidade, é uma biografia, mas esse livro é um importante documento da história política do Brasil, da redemocratização, né? Depois de 2 décadas aí de regime militar. E o volume de material é muito grande. E como o volume de material é muito grande, o Fernando Moraes e a editora Companhia das Letras, então, decidiram dividir a biografia em 2 volumes. O primeiro volume eu adquiri o ano passado, o segundo volume ainda não foi publicado. No final do volume 1 aqui, ele escreve, o Fernando, que está iniciando a escrita do segundo volume. E como que foi pensado esses 2 volumes? O recorte histórico, cronológico desses 2 volumes. Pois bem, esse primeiro volume trata do início da trajetória política do presidente Lula, em meio ao sindicalismo. Agora, além disso, o livro ele traz uma proposta ousada, no meu modo de entender, que além de ser um livro biográfico, que muitas vezes respeita uma certa cronologia, uma certa temporalidade linear, esse livro não tem essa linearidade. Então, por exemplo, você não vai abrir o livro aqui e pegar o primeiro capítulo, lá o Lula, a infância, né, em Garanhuns, no interior de Pernambuco, ele com a dona Lindu vindo para Santos com o pai, aliás, para acompanhar o pai que já tinha ido na frente, a violência que a dona Lindu sofreu, o que provocou, no caso aí, ela pegar os filhos e ter e cuidar da sua vida, ir para São Paulo, etc. O Lula vai vai estudar, vai ter uma formação técnica, né, de torno mecânico no Senai, e aquilo ali, de certa maneira, é o que vai abrir, né, uma janela de oportunidades para ele. Ele vai se casar, vai perder a mulher e a criança, e aí já no meio do sindicalismo ele vai conhecer a falecida esposa, a Marisa. Então, assim, esse livro ele não segue essa linearidade, porque o início do livro trata do momento da prisão do presidente Lula, em meio às acusações de esquema de corrupção junto a empreiteiras, etc., né, que fizeram parte da Operação Lava Jato. Então, os primeiros capítulos do livro tratam de toda a tensão
que envolveu essa prisão do presidente Lula. E depois ele vai para o passado do presidente, vai falar da infância, da juventude e depois da vida dele como operário. E é interessante porque o presidente Lula vai ser puxado para o sindicalismo, só que ele vai, no meio do sindicalismo, transformar o sindicalismo brasileiro. E isso no meio do regime militar. E aí, para alguém que, a princípio, né, inclusive afirmava que detestava a política, né, negava a política, né, como que isso depois vai, de alguma maneira, ele vai, de uma forma incoerente, depois ser puxado para o meio político. E ao ser puxado, engolido pelo meio político, vem então as grandes greves do ABC em 1980 e a fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. Então, esse primeiro volume faz esse recorte da trajetória do presidente Lula. Começa falando da prisão, da tensão que foi essa prisão, né, do momento ali. E aí sim, vai para a trajetória de infância e juventude, formação como operário, depois sindicalização, liderança sindical, e aí liderança política e fundação do PT. E aí o livro se fecha na derrota de Lula para o governo do estado de São Paulo em 1982. 1982 é um ano em que o Brasil volta a ter eleições diretas, não para presidente, mas para governadores, prefeitos, deputados, etc. E Lula é candidato do Partido dos Trabalhadores, é o primeiro candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo. Eleição essa vencida pelo ex-governador falecido Franco Montoro, que depois do MDB e que depois vai ser um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E é interessante que, ao ser derrotado nessas eleições ao governo do estado, o Lula fica meio que descrente da política. Olha, eu acho que não vão me aceitar nesse meio, não vai dar nada certo. E ele vai ter uma conversa com, então, líder cubano Fidel Castro, em Cuba. E o Fidel falou: olha, não desanima não, você é um operário, um homem da classe trabalhadora que teve mais de 1 milhão de votos, então não desiste. E aí realmente isso dá novo ânimo para o Lula, ele retorna e depois vai ser um dos deputados mais bem votados, vai ser um deputado constituinte, né, deputado federal constituinte. Então o livro fecha nesse momento. A única crítica que eu posso fazer a esse primeiro volume é que eu considero desnecessário o apêndice que o Fernando de Moraes coloca no livro, tratando das manchetes, ou manchetômetro, né? São gráficos que mostram como que a grande imprensa, de alguma maneira, ela denegriu a imagem do presidente, ela atacou intensamente o presidente em 2016, 17, 18, os grandes jornais, as revistas semanais. Eu achei desnecessário. Eu acho que esse apêndice, ele, tipo assim, o livro não é uma biografia. Então esse apêndice para mostrar que o presidente foi perseguido pela grande imprensa, pela grande mídia, eu achei um pouco meio forçação de barra. Eu teria tirado o apêndice do volume 1. E o Fernando Moraes, no volume 2, que ainda vai ser lançado, né, diz o autor que o volume 2 vai tratar das derrotas que Lula teve
com Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98. Os dois primeiros governos dele, a eleição da presidente Dilma. Então, já um outro contexto onde Lula vai ascender como liderança nacional política institucional do país. Para nós, estudiosos das ciências humanas, da política, da vida brasileira, essa biografia do Fernando Moraes é uma leitura obrigatória, certo? Sem nenhum tipo de defesa ideológica ou nada disso, mas é uma leitura obrigatória. O presidente Lula é uma figura histórica do país, eleito 3 vezes presidente da República e candidato à presidência outras 3 vezes, derrotado por Collor, derrotado por Fernando Henrique 2 vezes. Então, um político que passou por 6 eleições presidenciais, só não passou por uma 7ª porque foi condenado e preso pela Operação Lava Jato, e é uma das grandes lideranças históricas do Brasil republicano, provavelmente junto com Getúlio Vargas. Fica a dica aí da leitura. Grande abraço.